Motivação, mais uma vez aqui trazendo um pouco de motivação para você que nos acompanha. Qual é o teu motivo de acordar? Qual a tua ação para transformar esse dia num dia incrível? Hoje a gente vai trazer aqui a Josi para os mais íntimos, contando um pouquinho da trajetória dela, dessa mudança lá quando jovem, vivia uma vida onde é tudo assim, aquela loucuragem, tudo eu posso, mas faltava alguma coisa de dentro. E a transformação ela começa quando a gente se olha para dentro. Então não perca esse Motivação que está super especial, ele roda na TV Galega, Imagem da Cidade, um canal aqui de Blumenau, mas que também você pode acompanhar pelo YouTube no Tamaris Liesefeld ou TV Galega Oficial. Josi, bem-vinda! Muito obrigada! Te agradeço por esse convite inesperado, mas a gente sabe que quando é inesperado é ainda mais divino, né? Verdade! Espero que o que eu possa compartilhar hoje seja uma motivação para fazer diferente na vida de alguém. A minha jornada eu chamo até de do caos ao equilíbrio. Do caos, meu Deus. O que é esse caos que tu chama de caos? Na verdade, o caos é uma vida quando a gente vive um dia de cada vez sem propósito. Na verdade, o certo é viver um dia de cada vez com presença, né? Mas viver sem propósito... Estar ali, né? Sem ter motivos, porque motivação vem de motivos. Quais são os seus motivos para você fazer o que você faz? Por que você faz o que você faz? O seu trabalho, ele agrega nos seus valores, né? Condizem com os valores que você tem. Se você não sabe quais são os seus valores, eu te indico a buscar e se reconhecer nisso, porque eles são como âncoras, né? Que nos ancoram na vida com presença. E eu falo também, a saída é para dentro. A gente precisa se reconectar com quem é o ser humano. A gente aprendeu a ser muito funcional, mas a gente não aprendeu a ser saudável. E ser saudável vai além de disposição física. A gente precisa ter uma mente sã. Né? A gente precisa ter uma mente sã, viver com lucidez, se olhar nos olhos, reconhecer a outra pessoa, ouvir o que a outra pessoa está falando, né? Então eu estava uma pessoa totalmente desconectada dessa realidade, porque eu era uma pessoa muito funcional, sabia agir, só que a minha mente estava sempre no próximo passo, eu não vivia com presença. E isso me trouxe ansiedade, me trouxe crise de pânico, enfim, né? Medos, anseios. Parece até outra vida. Parece que eu tô contando a vida de outra pessoa. Então, eu digo assim, para quem tá passando por isso, isso não é permanente. Isso não é permanente, né? Então, depois do caos, quando a gente busca o equilíbrio, a gente vive uma vida muito melhor do que antes até. Então... É interessante, né, o teu programa Ser Motivação, e é justamente o que eu ensino para as pessoas, a descobrirem os seus motivos que fazem agir, mas agir com consciência, agir com presença, com disciplina, que a disciplina ela não é para a gente ficar limitado, muito pelo contrário, ele produz a nossa liberdade. E é isso, né, basicamente. Como é difícil, né, Josi, ter disciplina. Tu colocar isso no teu dia a dia, a disciplina, se disciplinar. Não que tu vai ser uma pessoa totalmente, nossa, sou 100%... metódica, 100%. Vai ter coisas que vão sair da curva, vai ter coisas que tu vai deixar embaixo do tapete para fazer no outro dia. Se a gente for parar para pensar na nossa vida, eu acho que mais de 70% é imprevisibilidade. E a gente que está colocando um pouquinho de ordem. A gente que coloca um certo planejamento, só que a gente precisa aceitar que a vida é imprevisível. Então, por exemplo, né, esse convite foi imprevisível. Foi. E a gente precisa aceitar. Nossa, menos de 24 horas. Menos de 24 horas. A gente precisa dar o nosso sim, mas a gente precisa estar entendendo que, mesmo não tendo todo esse planejamento, dá para realizar, né? Sim. Que o ser humano, na verdade, ele se desenvolveu assim. Através da imprevisibilidade, dos desafios, né? A gente cresce, a gente se supera, aí a gente descobre que a gente tem força de vontade para fazer as coisas acontecerem, mesmo quando a gente não tem vontade, né? Porque a força de vontade é diferente da vontade, do desejo. Ela é outra coisa, é outro lugar no nosso coração. Sentir aquela coisa, eu quero, eu gosto disso. E às vezes a gente vai fazer mesmo sem ter essa... né? A questão da disciplina. A gente vai para academia muitas vezes sem ter vontade. Mas a gente tem uma força de vontade, que são os motivos que nos dão motivação. Sim, então, o resultado. Né? E às vezes a gente não vai ter o resultado naquele momento, mas o resultado depois, né, é sempre benéfico e depois a longo prazo. Na assiduidade. Exato, na constância. Verdade. E quando eu vivi o caos, eu lembro que eu fiz um treinamento, eu recebi um treinamento de coaching e ele perguntou, né, o que eu queria desenvolver. E eu falei, eu queria desenvolver constância.
que eu era uma pessoa de muita ação, mas pouca constância. Eu começava sempre as coisas, sabe? Então, eu iniciava sempre coisas novas. Persistia, não era o... Persistia nas coisas assim, o trabalho, né? Eu me entregava, estava trabalhando para outras pessoas na época, né? Já era gestora comercial da unidade da Febracis de Florianópolis. Anteriormente, gestora comercial em outra empresa grande em Florianópolis, né? E aí, trabalhando para os outros, eu cumpria, né? Aqueles requisitos e tal. Mas para mim mesmo, ser constante na atividade física, pagava academia, ia raramente, sabe? Essas coisas assim. Começava dieta e não continuava. Enfim. E eu falei para ele, eu quero desenvolver constância. Que eu considero que isso tem me prejudicado, não ter constância. Eu quero fazer coisas... Até a questão de guardar dinheiro, né? Então, eu já estava numa fase que eu comecei a perceber que eu precisava ter... uma certa estabilidade, né? Porque a vida também não é 100% estável, mas eu precisava desenvolver uma certa estabilidade, né? Então, a constância é essa virtude que a gente... essa habilidade que a gente precisa para desenvolver a disciplina. E até, eu falei essa semana sobre isso de uma outra forma, que para a gente desenvolver tanto a constância quanto a disciplina, a gente precisa desenvolver uma virtude, que é a da obediência. Obedecer. A gente precisa obedecer, reaprender a questão da obediência, né? Porque a gente tem muitas feridas em relação à obediência. Então, quando a gente desenvolve a virtude ou quando a gente busca, né? Porque eu acredito muito que só na busca a gente realmente... A vida vai apresentando a dinâmica, sabe? As situações. Então... Aquilo que tu quer, cuida com o que tu pede. Porque receberás. Só que não receberá aquilo materializado 100%. É a gente que vai desenvolver, né? Então, a vida é didática. Aí ela vai apresentando situações pra gente desenvolver aquela virtude. E aí, depois, naturalmente, os comportamentos que estão relacionados com essa virtude, eles surgem. Então, para quem precisa desenvolver disciplina e constância, busque a virtude da obediência. Porque quando a gente se obedece, mesmo quando a gente não tem vontade, quando a gente não está afim, a gente realmente alcança o resultado desejado. E não é só obedecer a alguém, né, algum projeto. É obedecer que você precisa consumir água, que você precisa parar para respirar, que você precisa caminhar, fazer um exercício, se movimentar. Obedecer a si mesma, né? Obedecer a si mesma. Obedecer aos teus motivos, às tuas motivações, o que a gente faz desde a hora de acordar até a hora que a gente vai dormir, se tem propósito no que a gente está fazendo, obedecer esses propósitos, né? E o teu caos ali, qual foi o auge, assim, que tu viu assim, nossa, eu tô no que eu não quero. Eu não quero mais isso. Uma pessoa me falou assim, nossa, você parece que nunca está satisfeita. Você está sempre pensando no final de semana seguinte. E aquilo me deu um clique. Eu falei, nossa. Não vivo o presente. Então, na época, não se falava nem sobre ansiedade. Era um tabu ainda, né? 2016, 2017, ainda era um certo tabu. Eu já tinha tido vários sinais de que eu era uma pessoa ansiosa e que eu estava com estresse crônico. Sinais no corpo mesmo, né? Então, eu tinha alergias, tinha problemas de intestino. Eu cheguei uma vez no Celso Ramos, no hospital lá de Florianópolis, com a perna cheia de bolhas d'água. E ali que eu tive a primeira vez um profissional falando que aquilo poderia ser ansiedade. Nossa! E aí, eles já queriam me encaminhar para um psiquiatra. Porque na época não tinha uma triagem, não tinha assim um sistema como é feito hoje, né? Todo esse olhar pelo psicoterapeuta. Não se olhava tão delicadamente como se tem hoje, né? Essa consciência. Evoluiu muito, né? Muito, graças a Deus, muito, muito. É a orientação que realmente faz a gente buscar a mudança de vida, né? Então, hoje tem orientação em tudo. Tem no trabalho, tanto que no início desse mês eu estava palestrando numa empresa sobre bem-estar, né? E quanto esses profissionais da medicina são influentes, né? A gente, o médico disse é aquilo, né? Então, eles aí também eu entendi, porque provavelmente eu já ouvia falar, porque já era 2016, 2017 eu já ouvia falar, mas não prestava atenção. Tipo, isso é frescura, né? Bobagem. Tinha esses preconceitos, tinha muito, com depressão, então, meu Deus. Não, eu não. Isso é falta de não sei o quê, né? Falava-se das pessoas, né, que estavam passando por aquilo, que era coisa da cabeça delas. E é coisa da nossa cabeça. Só que, na verdade, é muito mais do que isso, né? Fisiológico, é psicológico, são vários fatores, né? Biológicos, enfim. Ambientais, é multifatorial. Espiritual.
Espiritual é o ponto principal, né? A gente precisa resgatar isso, né? Então, o meu caos, o meu clique foi dali, e eu já vou falar do meu resgate. Então, eu percebi que aquilo que eu estava vivenciando não era normal. Porque quando eu olhava para o lado, muitas pessoas disfuncionais também, aquela vida agitada, aquela vida sem cuidado nenhum com a saúde, né? E as pessoas trabalhando e todo mundo, né? As frases de produzir, né? Que fala sobre produzir, durma, produz enquanto eles dormem. Aquilo era presente naqueles anos ali, nossa, sabe? Então, eu olhava para os lados e não tinha ninguém para ter uma referência. Então, isso é importante. O ambiente é sempre importante, a gente ter referências positivas. E hoje a gente pode buscar onde? Em programas como esse, referências boas para mudar, para saber se a gente realmente está vivendo uma vida de qualidade, né? A gente pode buscar referências seguindo boas pessoas no Instagram e parando de seguir as pessoas que não são boas influências. Eu sempre digo, tudo aquilo que você não quer desenvolver na sua vida, não assista, não ouça, tá? Não veja, não converse. Se você não quer desenvolver na sua vida, então se você não quer guerra, se não quer violência, se não quer... Não é questão de viver numa bolha, porque essas informações, elas sempre vão chegar. É bíblico isso, né? Não esteja onde... agora eu já não lembro a frase, mas né? Tem vários versículos, que diz, vários. A mesa dos escarnecedores, né? No caso, assim, mas o que é o escarnecedor, né? Se os teus olhos forem bons... né? A tua alma será boa, né? Então, é sobre isso. Enfim, então, vivi o caos nessa questão toda do físico, já tinha, né, alertas, e aí até que um dia eu tive realmente uma crise de pânico. E aí eu não tive mais forte, controle, né, sobre o meu corpo, sobre a minha mente, né? Então eu fiquei trêmula, fiquei com falta de ar. Aí teve outra vez que eu fui parar no hospital com uma crise pneumática, que nem sei... De onde surgiu? É de tanto respirar profundo, sabe? Então, eu machuquei realmente, assim, sabe? Então, realmente é coisa da minha cabeça, porque na realidade não tinha nenhum perigo, mas eu estava produzindo muitos perigos dentro da minha mente. É o que se chama na psicologia de catastrofização. Nossa. Pensar em muitas coisas negativas. Então, a minha mente estava num nível que eu tentava prever e planejar tanta coisa que eu me preocupava demais. Nossa. Então, se preocupar é você pensar em várias possibilidades. E o que geralmente a nossa mente pensa? Ainda tendo uma parte da nossa mente que é primitiva, a gente pensa no perigo, que é para tentar nos prevenir. Então, só na minha mente que tinha todo aquele perigo, quando na realidade eu era uma pessoa segura, eu vivia bem, tinha uma ótima vida, só que às vezes, a maioria das vezes eu já não estava tão presente, né, com a minha consciência, vivendo no momento presente, só na preocupação. Só no amanhã. Só no próximo, né? Não vivia aquele instante. Gente. E você pode estar vivendo a melhor coisa da sua vida. Se a tua mente dá desse jeito, você não percebe que você está vivendo a melhor coisa da sua vida. Então, a presença, ela é essencial. E aí, como que foi o meu resgate, né? Porque a gente já falou a parte ruim. Tava lá, no caos, né? Noite afora e assim, né? Exato. Não, era isso. Eu me ocupava 100%. Então, durante a semana era trabalho e estudar. E de quinta a domingo já engatava ali nos happy hours. E daí sábado e domingo também era festa, né? Bebida alcoólica e outras coisas, né? Que na época em Florianópolis é um cenário que era muito natural, né? Não sei como é que tá hoje, mas parece que ainda tem muita gente que ainda vive dessa forma, né? Mas a minha questão era que eu queria... Hoje eu entendo que eu tentava me ocupar 100%, para não viver no momento presente, porque a mente estava caótica, né? Então, toda vez que, de certo, eu percebia que eu parava, eu já queria me ocupar para não ficar pensando muito, né? Então, independente do que as pessoas se ocupam hoje, estar 100% ocupada é ser uma pessoa funcional, não é ser saudável. Tem muita diferença nisso. Sim. Né? É porque eu tô imaginando lá em Floripa, meu Deus, assim, né? O auge, o auge foi realmente assim, e foi espiritual, né, questão que a gente tava falando ali do espiritual, foi espiritual, porque eu lembro que eu peguei e orei muito forte pra Deus, eu falei, Deus, eu quero voltar a sentir prazer nas coisas simples, sabe, mas eu orei chorando, sabe, realmente assim. E é o que ele queria, né? E era o que ele queria, rendição, né, total entrega. Né? Isso me... Mas Deus só quer isso, ele quer teu coração e não precisa negociar, não precisa negociar, não precisa só se entregar, né? E aí as coisas se apresentaram.
logo em seguida. Aí, uma pessoa que eu seguia, né, fez um desafio de 30 dias de hábitos mais saudáveis. E aí, eu embarquei nesse desafio de 30 dias de hábitos mais saudáveis. E logo eu percebi que pequenas mudanças que eu fiz, eu já não tinha os sintomas da ansiedade. Que era aquela sudorese, aquele nervosismo, às vezes com coisas pequenas. E foi questão de 2 semanas. E eu mudei pouquíssimas coisas. Foi de 30 minutos de atividade física por dia, então não tinha uma atividade específica. Então tinha dias que eu só caminhava, tinha dias que eu ia pra academia, tinha dias que eu fazia exercício em casa com o YouTube, porque eu não queria sair, ou estava muito ocupada e tinha que ser rápido. Mas era só seguir ali 30 dias, né? Exercitando a energia do corpo, né? Regulando a bioenergia através da atividade física. Que mais? Alimentação. Daí eu tirei o que era nocivo. Eu não fiz nada de dieta. Comi comida. Basicamente, só cuidei disso. E foi isso. Só essas 2 mudancinhas foi uma virada de chave. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui que realmente eu posso ter controle sobre mim. Aí eu percebi que eu podia ter controle sobre mim. E que eu podia me resgatar, né, daquele caos. E aí aquilo se tornou uma ciência para mim, se tornou um campo de pesquisa. Tanto que eu pesquisei como ter uma mente sã. Nossa! Como ter uma mente sã, o que eu preciso fazer para ter uma mente sã. E hoje é o nome da minha escola, ficava, né? A cabeça não parava. Imagina deitar no... igual aquela cena que a gente vê, né, de filme. Deita ali no travesseiro e aquele negócio fica... Até começar... Muitas vezes eu ia dormir assistindo coisa para não ficar ouvindo a minha cabeça mesmo, né? Então, dormir exausta. E isso não é descansar, né? Isso não é dormir. Né? E se capotar, a gente não entra no sono REM, que é o sono que realmente regenera o nosso corpo e a nossa mente. Então, ali eu percebi que eu poderia, né, me resgatar, fiz essa pesquisa e comecei a fazer experimentos de práticas mesmo, que podia fazer em casa. Desde meditação, respiração consciente, alimentações. Daí eu descobri a nutriterapia, que é quando a gente se nutre buscando os benefícios, os nutrientes essenciais e não a questão da dieta, etc. Aí fiz exames, aí fui na nutricionista, aí descobri que eu tinha desbiose. E daí a ansiedade, hoje eu vejo, ela é mais comum quando a gente vai se tratar, que você tem que buscar o tratamento biológico e fisiológico. Não só apenas o da questão psicológica. Porque como a gente se levou, né, para ter ansiedade, a gente ficou muitos anos antes se maltratando, digamos assim, com a mente, né? Então o corpo sente, vai pro corpo. As nossas dores de pescoço, de ombro, né, nuca, na lombar, elas já falam sobre as tensões que a gente está acumulando no corpo. Então, quando a gente fica muito tempo nesse estado, quer dizer que a gente já tem algum problema fisiológico. E principalmente o eixo intestino-cérebro. Quando você tem ansiedade, crise de pânico, o seu intestino já está machucado. Você precisa tratar o seu intestino também. A gente precisa ter uma boa noite de sono e o intestino funcionando. Exatamente. O intestino, ele tem mais neurônios, né? Tem mais bactérias, mais células do que qualquer outra parte do corpo, né? Então, já nem se fala mais tanto assim com as pesquisas que eu ainda faço, que eu continuo estudando, continuo adaptando práticas, exercícios na minha rotina. Aqui se fala que o intestino talvez seja o primeiro cérebro, talvez nem o segundo. Mas não importa quem é o primeiro, quem é o segundo, porque na verdade o cuidado ele é integral, ele é holístico. A gente precisa cuidar do todo, porque esse cuidado integral ele faz a reconexão, que é realmente essa questão espiritual. Que é a gente sentir que a gente é uma energia, que a gente tem algo conectado com o todo, com o divino, né? Então, a oração, ela é muito mais eficiente quando a gente está integradas, né? Corpo e mente. Já diz, né? Oração. Oração. Orar. Gera uma ação. Exatamente. Né? Então, é uma coisa que junta. Não tem separação. Não. A separação é que causam as doenças, os desequilíbrios, o caos. A tua oração para Deus fez a diferença, fez ter uma ação na tua vida. A oração fez com que as dinâmicas da vida, as situações, as experiências fossem colocadas para que eu pudesse agir. Então, orei, Deus colocou as experiências e eu agi.
E eu segui nesse caminho. E aqui estamos falando sobre isso hoje. Olha só. E quantas vidas já transformadas através da tua, né, experiência? Quantas pessoas tu não encontras no teu dia a dia, no elevador, que às vezes tu nem percebe? Sim. Na verdade, a minha própria vida, ela é um testemunho para muitas outras pessoas. Porque em 2020, ali na pandemia, eu já tinha mudado, né? Eu já estava há alguns anos nessa jornada de autocuidado, autodesenvolvimento, e já compartilhava muito espontaneamente. Sim. Então, muitas pessoas vieram perguntando o que você fez, porque eu vi a tua transformação. Pessoas que eu já tinha dado treinamentos em empresa, né? Que eu sou gestora administrativa e treino e desenvolvo pessoas há mais de 11 anos. Meu Deus. 12 agora, né? Então, foi só integrar essa parte das terapias e da questão do comportamental. Porque desenvolver pessoas, na verdade, se eu não desenvolver essa parte fisiológica e biológica, ela vai durar ali 2 meses no máximo, depois ela vai ser dominada por tudo aquilo que está acontecendo com ela de novo, né, internamente, porque a saída é pra dentro, né? É um todo. Tem que olhar tudo. Mas eu considero que o fora é um reflexo do interno. Então, como a gente está por dentro, vai refletir como a gente vê a realidade e lida com a realidade do lado de fora. Então, como que eu vou ter um bom comportamento se eu tô com o intestino desregulado? Né? Porque através das dores a gente não consegue entregar o nosso melhor potencial. A gente não tá com boa disposição física e mental. Como você tá numa conversa, numa reunião com dor de cabeça, e como você tá nessa reunião sem a dor de cabeça? Em casa, com os nossos, né? Dos nossos relacionamentos íntimos, né? Quantos casamentos, quantos relacionamentos acabaram porque as pessoas não estavam bem, né? Uma questão de saúde, não só mental, mas também fisiológica, biológica, né? Espiritual, né? Porque deixaram de orar e pedir para Deus apresentar as soluções, né? E como também dentro dos casais, que a gente falou assim, muitos se separaram. Como o casal, ele é 2 pilares, né? Cada um com a sua... ele é 2 pilares. E muitas vezes o parceiro... É aquela coisa que a gente sempre fala assim, o homem precisa ser homem, a mulher precisa ser mulher, né? O quanto às vezes a mulher pode ser sábia, né? Dizendo tá tudo bem. O quanto o homem pode ser sábio, dizendo não, tá tudo bem. Sim, e um passar pro outro... Porque, na maioria das vezes, a mulher não tá legal, mas o homem tá. Né? Quando a gente tá equilibrado. Então, vai um nutrindo o outro, né? E mantendo os dois saudáveis. Busca, puxa, calma, porque respira. É natural a gente se desequilibrar. É natural a gente... Nós, mulheres, principalmente, nós temos 4 estações do ano, né? Dos nossos ciclos. Sim. Então, a gente realmente tem um período do mês em que a gente tá totalmente introspectiva, porque a nossa energia tá concentrada no útero. Então, o homem, quando ele percebe isso, naquela semana ele já sabe que ele vai ter que assumir várias coisas. Pega as rédeas. E isso é natural do ser humano, quando o ser humano está presente, consciente, né? Quando ele está saudável, ele percebe naturalmente. Não precisa criar nenhum método, técnica para isso. Naturalmente a gente já faz isso, né? Eu estava pensando sobre casamento essa semana e eu pensando assim, às vezes as pessoas falam que o casamento é uma questão construção social. Aí eu, pera lá, como eu gosto muito de estudar história, eu assim... Mas como que é uma construção social? Mesmo nas tribos mais longínquas, eles têm um certo ritual ali, quando tem a união, né? Não precisa ser aquele casamento tradicional como a gente vê. Consagrar, mas tem um ritual. Então, tipo, todas as civilizações construíram o seu próprio ritual, a sua, né, de casamento. Então, será que não é natural do ser humano? Não tem a dança do acasalamento no reino animal, né? Das espécies. Então, assim, é natural. É algo que acontece naturalmente, né? Então, mas isso só é possível se realmente os dois estão cuidando das suas energias, né? Hoje eu ensino a Soul Mente Sã, é uma escola de autodesenvolvimento, né? Eu sou mentora, né, de desenvolvimento pessoal e trabalho com essa mentoria terapêutica, porque eu acredito que nenhuma terapia é terapia por si só, ela é autoterapia. Você tá lá instruindo, orientando, tem esse caminho aqui, tem essas práticas. Tu dá a mentoria com ênfase na mente sã, isso, mais de integração, mental, de né? integração, Mental, bem-estar integral. Sou mente sã, é alma, né? Sou alma, mente sã. Então, é um integral. Então, eu acredito que o ser saudável, o ser
ser divino mesmo, né? Ele só surge se realmente a gente integra todas as nossas dimensões. Então, tenha o cuidado com a alimentação, tenha o cuidado com os nossos comportamentos e hábitos no cotidiano, né? Então, hoje eu ensino a criar os seus próprios rituais, né? Sim. Desde a hora que você acorda, que é muito importante o que a gente faz nos primeiros momentos antes da gente acordar. Porque Uma das coisas, desculpa te cortar, que tu até falou que eu vejo, te acompanho, né? Que é assim, nem tudo que é bom pra mim pode ser bom pra você. Então, assim, você dá a dica lá da mente sã, tudo bem, mas a pessoa tem que se perceber do que é bom pra ela. Nem todo mundo gosta do café. Tem gente que vai tomar um suco. Exatamente. Então é aquela coisa assim, mas dentro daquilo que é a mente. Dentro da sua realidade. Da sua realidade. Exato. Por exemplo, tem muitas pessoas que se martirizam porque não conseguem fazer atividade física, porque hoje tem uma rotina mais sobrecarregada. Tipo, estão trabalhando, estão estudando e ainda tem a casa, né? Cada um tem a sua rotina. Aí, ao invés de fazer essa pessoa pensar em fazer atividade física na academia, eu falo pra ela, tem esses programas aqui no YouTube, testa. Faz em casa. Testa. Se alonga. Tipo assim, testa. Porque muitas vezes é o teste que vai virar a chave e ela vai descobrir, cara, eu gostava de dançar. Daí ela vai lá e bota um vídeo de dança. Faz em casa. Só o teste que faz, né, a pessoa realmente saber o que ela pode adaptar, porque essa é a realidade dela. Ela pode adaptar 15 minutos. 15 minutos de atividade física é muita coisa. É muita coisa. Faz dá muita pra tirar um bom suado do bigode. E tem muita prática hoje em dia, YouTube, né? Tá. As possibilidades estão aí, né? Exato. E estamos chegando ao fim já. Que papo gostoso, quando é bom, né? passa rápido, Meu Deus, né? faz assim, um clique, gente. Foi um prazer imenso Então, estar aqui. assim, pra conhecer um pouquinho mais e às vezes você começar a ter às vezes um diagnóstico, essa transformação, você pode acompanhar. Como é que é teu perfil? @soul, de S-O-U-L, de alma, né? Soul Josie, J-O-S-I. S-O-U-L-J-O-S-I-E. Então aí, acompanhe e você pode ter uma virada de chave pra você, por você. É isso. Obrigada, tá, Josi? Obrigada, um Foi um beijo no prazer. coração. Boas práticas pra todos. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Beijo, até a próxima motivação.